Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e agora a gente vai reagir a um vídeo do canal Parabólica falando mais a respeito de Trump e Irã, porque essa novela continua. Mas antes da gente começar, eu quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo isso ajuda com a relevância junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Gente, o acordo entre Estados Unidos e Irã chegou ao fim hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto. Aí você deve se perguntar, que tipo de acordo é esse? Eles tinham um acordo? Pois é, tinha e não tinha. Estava em pé, assim, a proposta de um acordo. Quando eles assinaram lá em junho um memorando de entendimento, e eles assinaram, tá, aquele memorando de entendimento com várias etapas para essa guerra acabar, eles assinaram virtualmente, só que eles não conseguiram assinar depois presencialmente esse memorando. Tinha uma cláusula que dizia que a situação sobre o programa nuclear. É uma coisa curiosa também que, aliás, é um fato, aliás. O Trump não tá negociando tanto assim com o Irã porque ele não quer parecer fraco. Ele tem toda aquela bravata de dizer que o Irã está prestes a se render, isso já faz até uns meses já. Mas o Trump tem é o típico caso do valentão de escola. Ele tem que projetar essa imagem de poder, de majestade, de domínio sobre o Irã, porque é esse tipo de coisa que o eleitorado dele prioriza. Ele tem que se mostrar duro com o Irã, mas na verdade a gente está vendo que ele só está apanhando e a guerra tá bem feia para os Estados Unidos, o que é uma coisa surpreendente, aliás, porque tecnicamente aliás, de fato é a maior potência militar do mundo, mas eles estão se saindo muito mal na guerra contra o Irã. Iraniano seria resolvida em 60 dias. Eles chegariam ao entendimento. É um memorando de entendimento. Esses 60 dias acabaram hoje. Eles não resolveram a questão do programa nuclear iraniano. E assim, é simbólico? Em parte, sim, mas também demonstra muitas coisas. O próprio Irã, líderes iranianos falaram que o acordo não existe mais. O próprio Ismail Baghei, que é o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, ele disse assim, ó, vou até abrir aspas aqui, ó, as negociações sobre o acordo nuclear nunca começaram, tá? E ele fala assim, isso não é mais relevante, é o que ele disse, tá? Por quê? Porque, vamos só lembrar, o memorando de entendimento dizia que, entre vários pontos, que eles iam resolver a questão nuclear do Irã, mas o Irã não ia acabar com o seu programa. Essa é uma coisa que eu sempre fico pensando, será que o Irã estava de fato perseguindo armas nucleares? Será que eles de fato estavam desenvolvendo? Porque, pelo menos de acordo com vocês devem conhecer o comandante Robson Farinaso, eles nunca, de fato, tentaram desenvolver a tecnologia para armas nucleares. Eles têm seu programa nuclear, mas seria para fins energéticos. Eu não tenho certeza, porque a gente tem que considerar que armas nucleares são o maior argumento de soberania de uma nação no mundo moderno. Assim, todos os países que se prezam, eles têm armamento nuclear. Então, e o Irã está sempre sofrendo com muitas ameaças dos Estados Unidos e de Israel. Então, seria de se imaginar que eles estivessem desenvolvendo a arma do diálogo, uma ferramenta dissuasória, mas eu, na verdade, não tenho certeza. Nuclear, mas ele é para fins pacíficos, né? Segundo o Irã, a guerra teria que acabar em todas as frentes, incluindo o Líbano, e também aí o Estreito de Hormuz seria aberto pelo Irã e
também pelos Estados Unidos, eles iam acabar com o bloqueio aos portos iranianos. Nada disso aconteceu. Primeiro porque, logo depois que eles assinaram virtualmente esse memorando, Israel aumentou os ataques ao Líbano, justamente para melar esse acordo. Vocês lembram? Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Israel não quer, inclusive. E por que o Líbano é relevante? Porque lá existe o grupo Hezbollah, que é muito ligado ao Irã, inclusive dizem que ele é financiado pelo Irã, e isso seria uma tática de Israel para desestabilizar um aliado importante do Irã, porque a gente sabe que o Irã, eles não aceitam a existência do Estado de Israel. Então, eles são inimigos de morte. Então, faz sentido que Israel tenha tentado desestabilizar o Irã. Tem coisa que eu vou falar de Israel daqui a pouco que Netanyahu está com uma pressão pesada, sinuca de bico agora, está com pressão dos Estados Unidos. Então, nunca colocaram em prática, mas o prazo de 60 dias estava ali. Alguém lembrou desse prazo de 60 dias e falaram, ó, chegou, é hoje, vai ter alguma coisa? Tinha a possibilidade de prorrogar, né, de estender por mais 60, mas ninguém falou nisso mais. Ou seja, nesse momento aqui que a gente está gravando esse vídeo, não existe mais nenhuma possibilidade de acordo entre Estados Unidos e Irã. Então, é simbólico nesse sentido, no sentido de falar que acabou, mas também entrega uma questão importante, que a dificuldade de se chegar a um acordo mesmo, a dificuldade de se terminar com essa guerra, ainda mais com o Irã crescendo e vendo os Estados Unidos caindo, principalmente em relação ao seu arsenal balístico, né, a sua defesa antiaérea. Ontem eu trouxe vídeo para vocês aqui que o próprio Donald Trump, esse vídeo foi muito bem, eu trouxe ontem à noite, domingo à noite, né, que o Donald Trump anunciou que vai reduzir a sua parceria, né, a sua presença na Coreia do Sul, né, em meio, inclusive, a um exercício militar que eles iam fazer na Coreia do Sul contra a Coreia do Norte. Aí ele veio com toda, né, não, eu... E tem essa questão. O Trump agora ele tem que escolher os seus rivais. Ele não pode mais se dar ao luxo de ficar antagonizando ao mesmo tempo o Irã e a Coreia do Norte. Mas a gente sabe que a Coreia do Norte é considerada uma inimiga histórica dos Estados Unidos, mas nesse momento em especial eles não podem se dar ao luxo de continuar ameaçando a Coreia do Norte, porque eles estão envolvidos justamente nessa guerra complicada com o Irã. Devido a minha ótima relação que eu tenho com Kim Jong-un da Coreia do Norte, que não é hostil a mim, ou seja, Donald Trump dá mostras de que não está tendo mais condições de participar de várias frentes de guerra. E com isso o Irã cresce. E aí agora chega ao fim esse acordo. A dificuldade de se chegar ao entendimento, ao fim dessa guerra. Para piorar a situação, agora os Estados Unidos ele tenta pressionar Israel, porque é uma das vias também. Tá? Nesse final de semana, o genro do Donald Trump, que é um sionista também, que é o Jared Kushner. O Jared Kushner é o enviado especial dos Estados Unidos, junto com o Steve Witkoff, né, eles que estavam tentando fazer todas as relações com o Irã, inclusive antes da guerra começar, né, nos acordos do programa nuclear iraniano em Genebra, na Suíça, depois ia lá para Viena, na Áustria. O Jared Kushner, ele reuniu no Cairo, no Egito, agora, no Cairo, com um representante do Hamas, tá? Ele reuniu com um representante do Hamas, que é o Khalil al-Havia, que é uma figura do Hamas que cresceu, ficou muito forte a partir do 2023, né? Do 7 de outubro de 2023. E aí... a gente tem que lembrar que o Hamas é a maior ameaça interna de Israel, entre aspas, porque eles se dizem representar o povo palestino e também são considerados uma organização terrorista pelos Estados Unidos e por Israel. Mas, assim, faz sentido que o Israel tente enfraquecer o Hamas o tanto quanto for possível.
Foi considerado um encontro histórico. Por quê? Porque recentemente o Donald Trump anunciou que os Estados Unidos chegaram ao entendimento com o Hamas que o Hamas iria entregar as armas em troca da retirada das tropas de Israel do território de Gaza. Lembra? Isso aconteceu há algumas semanas atrás. Então, a gente teve esse encontro histórico do Kushner com o líder do Hamas, e depois o Kushner, hoje, né, segunda-feira, hoje, ele foi encontrar com Benjamin Netanyahu. Vamos entender esse contexto. O Netanyahu já alegou que não aceita, inclusive as lideranças de Israel falaram que não aceitam nenhum tipo de acordo com o Hamas. Por quê? Qual que era a proposta? O Hamas seria em fases, tá? Ele iria entregando as armas. O Hamas não aceitou a palavra desarmamento, mas falou: nós vamos entregando as armas, tá? Aos poucos. Então é um processo um pouco mais lento. Enquanto ia entregando, as forças de defesa de Israel iam se retirando do território de Gaza. Essa proposta do Hamas de ir entregando as armas gradativamente e se desarmando, ou seja, deixando de representar uma ameaça militar a Israel, me lembra muito a dissolução do IRA. Né? Para quem não sabe, é o Exército Republicano Irlandês. Eles lutavam eu não sei se eu posso dizer isso, mas eles lutavam acho que é pela incorporação da Irlanda do Norte ao território da Irlanda. Eles lutavam a favor da República da Irlanda. Eles depuseram armas, acho que não me engano, na década de 80 ou 90, de qualquer forma. Mas a deposição das armas pelo Hamas seria com certeza uma vitória para Israel, e para o Benjamin Netanyahu, que é, no mínimo, para se dizer, uma figura controversa. Tá? Então, até que chegar num último ponto onde nenhum integrante do Hamas tenha armas, e aí você não tenha mais nenhum soldado de Israel dentro do território de Gaza. E aí parte para a reconstrução de Gaza, aí são outras questões, mas aí você teria lá os Estados Unidos tentando fazer, vocês sabem, né? Mas Netanyahu falou que não. Ele tentou. Por quê? Por que ele falou que não? Porque ele tem medo do Hamas? Não, ele não quer que o Hamas entregue as armas, porque é a justificativa para Israel se manter no território de Gaza. E é a justificativa para a manutenção do Netanyahu na cadeira de primeiro-ministro. Ele é bem notório por ser um político muito belicoso. E o Estado de Israel em si é um Estado altamente militarizado e bastante hostil, digamos assim. Mas, de fato, assim, a existência da ameaça do Hamas justifica a política do Netanyahu, que, assim, sendo bem sincero, é bastante criminosa, para falar a verdade. Ele não é uma pessoa muito boa, digamos assim. Então ele tentou jogar. O Netanyahu falou assim: não, a gente só sai do território de Israel se entregarem tudo de uma vez as armas. Tudo de uma vez. Ele sabe que isso não vai acontecer. Né? Então por isso que ele falou desse jeito. Só se entregarem todos de uma vez. Então, inclusive outras lideranças, por exemplo, o Itamar Ben-Gvir, né, ministro do Netanyahu, que é uma das figuras mais nojentas que existem na face da Terra, disse que... É esse cara que falou que tinha que matar de 30 a 40 pessoas na faixa de Gaza todas as noites. A fala dele é uma coisa assim, digna do partido nazista. Esse cara aí consegue ser pior que o Netanyahu. E pretende condenar a morte de 30 a 40 palestinos por dia, sabe? Umas questões assim, extremamente absurdas. O Netanyahu não é longe disso não, tá? Ele é ministro do Netanyahu, ele é voz oficial do governo. E aí eles jogaram, não, só se entregar de uma vez, e sabe que isso não vai acontecer, porque eles não querem sair, é o plano sionista, eles querem ficar com Gaza, assim como eles querem ficar com o Líbano. Então, por isso que eles estão o tempo todo minando o acordo entre Irã e Estados Unidos. Israel é um grande problema. E isso está refletindo, inclusive, dentro dos Estados Unidos.
Talvez essa fala seja meio controversa para algumas pessoas, porque tem muita gente que defende o Estado de Israel, mas a verdade é essa mesmo: Israel é um projeto colonial e é construído sobre essa plataforma de hostilizar os palestinos e hostilizar o Hamas, porque Israel, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi falar, eles têm um plano de criar a grande Israel, que seria From the River to the Sea, e para justificar esse projeto, eles têm que ter um inimigo, eles têm que ter um contraponto. E é por isso que políticos como Netanyahu querem a manutenção da ameaça representada pelo Hamas, porque é isso que justifica o emprego deles, digamos assim. Pessoas que não estão acreditando mais em Israel. Eu até falei ontem para vocês que tem soldados dos Estados Unidos pichando aeronaves, inclusive, contra o Donald Trump e contra Israel também. Eles começam a acreditar que essa guerra não é deles, que essa guerra os Estados Unidos entrou por conta de Israel, né? O Irã também fala isso: essa guerra não é de vocês, Estados Unidos, deixa a gente aqui com Israel, né? Então é isso que está acontecendo. A gente tem que lembrar que o lobby sionista no governo, junto ao governo dos Estados Unidos, é muito forte. Então, seria justificável que os Estados Unidos tivessem entrado nessa guerra meio que por proxy, porque a manutenção do inimigo externo, representado pelo Irã, é uma das justificativas para manutenção do próprio caráter do Estado de Israel. E a Israel acaba sendo visto com muito maus olhos por muita gente também. Apesar de ter os defensores do Estado sionista, tem muita gente que não se bica com a existência do Estado de Israel. E é justificável, porque o que eles fazem lá é uma coisa assim absurda, para dizer o mínimo. E aí, gente, essa reunião que agora está acontecendo do Kushner com o Netanyahu, ela é muito importante, porque o Kushner vai tentar convencer o Netanyahu a aceitar o plano de entrega de armas aos poucos do Hamas, enquanto as forças de defesa de Israel vão se retirando de Gaza. Só que vai ser muito difícil de acontecer. Até mesmo porque isso seria entregar toda uma política de genocídio proposta pelo Estado de Israel. Só que tem um fato importante. No dia 27 de outubro, Israel vai passar por eleições. Lembra que Israel é uma república parlamentarista. Então, assim, o partido que tiver o maior número de cadeiras, ou a aliança que tiver o maior número de cadeiras no Knesset, que é o parlamento de Israel, ele acaba escolhendo o primeiro-ministro. Nesse momento é o Netanyahu, o primeiro-ministro, só que o partido dele, ou a aliança dele, está em segundo. O Netanyahu, inclusive, ele, pelo que eu andei lendo também, ele só está evitando provavelmente uma uma condenação criminal, porque ele é primeiro-ministro. Porque a gente tem que lembrar que ele tem muitas mortes na sua consciência, se é que dá para dizer que ele tem consciência. Está com chances grandes de perder essas eleições. Já falei para vocês que eles não são. O Netanyahu não é popular. Ele recebeu muitas críticas durante esse processo, né, desse genocídio em Gaza. Então, por exemplo, o partido Yashar, que é um partido fundado em 2025, tem relações, inclusive, com pessoas da guerra, de ex-ministros do Netanyahu, ministro-chefe do Estado-Maior. Das 120 cadeiras do Knesset, 61 estão com a oposição. A ideia, 61 são de perspectiva da oposição conseguir. Ou seja, é 50%, mais do que 50%, 50% mais um, sei lá, né? Mais de 50%. E aí o Yashar, são alianças, tá? Não é só um partido. O Yashar, que é esse partido
Isso talvez não seja muito conhecido por brasileiros, porque nosso sistema aqui é diferente, mas no sistema parlamentarista, eles têm que fazer composições de governo para, inclusive, escolher o primeiro-ministro. Então, eu acho que o tempo do Netanyahu como primeiro-ministro de Israel meio que está acabando. Ele, como o Enel falou, ele não é popular, e com essa maior composição da oposição no parlamento israelense, então provavelmente ele vai ser substituído. Posição ao Netanyahu, não se enganem, tá? Ele se coloca como centrista, mas ele é sionista, tá? Ele é formado por ex-chefe do Estado-Maior de Israel, então não se enganem, tá? Vai resolver o problema. Não, a gente só está falando que Netanyahu fica em maus lençóis. Por quê? Se o Netanyahu deixa de ser primeiro-ministro, um exemplo aqui, a chance dele ser julgado pelos crimes cometidos, inclusive de corrupção em Israel, e ser preso, são muito grandes. Então ele não quer sair, inclusive ele não quer acabar com a guerra por conta disso. Mas o Yashar pretende aí ficar mais ou menos aí com 61 cadeiras junto com a sua aliança, enquanto o Likud, que é o partido do Netanyahu, com as suas alianças, ficariam com 48 cadeiras. Detalhe, essas 61 cadeiras aqui da oposição seria sem contar com os partidos árabes que existem em Israel. Existem alguns partidos árabes em Israel, mas que tem uma... O que eu acho surpreendente, porque Israel é conhecida por antagonizar os povos árabes. Então, acho surpreendente que existam partidos árabes dentro da política israelense. Uma tendência a ficar mais do lado da oposição ao Netanyahu mesmo. Ou seja, a situação em Netanyahu não é fácil. Então, o Kushner, quando ele vai para Israel agora, ele vai justamente para tentar convencer o Netanyahu a aceitar esse plano para Gaza, porque isso coloca na balança também a questão do apoio do Donald Trump, dos Estados Unidos, à eleição do Netanyahu. Então, assim, você não aceita, então a gente também não vai te apoiar nas eleições. Você precisa dessas eleições, porque senão você vai ser preso, basicamente. Então a situação do Netanyahu não é fácil. Não é fácil, mas também não se engane achando que se ele sair, o genocídio vai acabar. Não vai acabar, porque isso aí meio que está no DNA do próprio projeto sionista. Eles têm como uma das suas razões de ser antagonizar os palestinos. Então, isso é uma coisa sistemática, não vai acabar com a saída do Netanyahu. Não é assim que funcionam as coisas, infelizmente, tá bom? Então é isso. Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês sobre... Eu também quero saber a opinião de vocês agora sobre os comentários do professor e sobre os meus comentários também. Escrevam aqui embaixo nos comentários, não se esqueçam também de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!